Olá, meus queridos, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de matemática e hoje vamos dar início ao estudo sobre dízima periódica. Peço a você, eis que acompanham, que possam abrir o livro na página 29 para acompanhar melhor esse conteúdo estudado. Antes de partir para o conceito de dízima periódica, nós vamos então visualizar a representação decimal de alguns números fracionários. Temos aqui o número 4 quintos, na qual, quando eu divido 4 por 5, eu obtenho 0,8. 0,8 é a representação decimal desse número 4 quintos. 1/3. Quando eu divido 1 por 3, eu vou obter 0,33333. E essa quantidade de 3 é uma quantidade infinita. Daí, nós vamos começar a introduzir o conceito de dízima periódica. Nesse primeiro caso, nós temos que as casas decimais são finitas, já que as casas decimais são infinitas, porém se repete. Então, como há essa repetição, nós vamos recordar um pouco do conceito de números racionais. Um número é racional quando pode ser escrito da forma finita ou infinita e periódica. Então, quando nós temos essa repetição, que nós vamos ver mais à frente que essa repetição vai ser dita um período, então nós estamos tratando de um número racional. Um número racional que agora nós denominamos de dízima periódica. Nós já visualizamos e trabalhamos com o número racional da forma finita. Agora nós vamos trabalhar com o número racional da forma infinita e periódica. Mas vocês podem estar se perguntando o que é então esse período. O período vai ser o grupo de algarismos que se repetem nas casas decimais. Vamos analisar. Temos aqui o número 123333. E assim ele continua. Lembrando que quando eu coloco aqui as reticências, indica que os próximos algarismos serão todos iguais a esses que já apareceram. Como nós temos que aqui o que está se repetindo é somente o número 3, então o período é igual a 3. Eu posso representar esse número de uma forma mais simplificada, onde 12,333 e continua vai ser igual a 12,3 e coloco essa barrinha em cima. O que indica essa barrinha? Indica que esse 3 vai estar se repetindo infinitas vezes e todas as casas decimais serão iguais a 3. Vamos a mais um exemplo. Temos aqui o número 2,3434 e vai continuar se repetindo o 34. Como o 34 é o que se repete, então o período é 34. Mas eu posso representar esse número da seguinte forma. 2, quem está se repetindo? O 34. Então eu posso colocar uma barrinha para indicar que as demais casas decimais serão iguais a 34. Temos aqui agora 3,256 e assim se repetindo também. Então, veja que aqui está se repetindo o 256. 256, isso sempre acontecendo. Então, eu posso representar da seguinte maneira. 3,256 é igual a 3,256 com a barrinha em cima. Essa barrinha indica que o 256 é o que está se repetindo. Porque 256 é o período dessa dízima periódica. Temos agora 4,9616161. Isso, perceba que vai repetir sempre esse algarismo, o 6 e o 1. Então, nós vamos ter que o período vai ser 61. Mas, então, nós podemos representar da seguinte forma. 4,96161 vai ser igual a 4,961 com a barrinha em cima, porque as demais casas decimais serão iguais a esse período dado, que é 61. Vejam que aqui, nas casas decimais, nós tivemos somente os algarismos pertencentes ao período. Aqui, ó, o período é igual a 3, todas as casas decimais são iguais a 3. O período aqui é 34. As casas decimais são 34, 34, sempre tem essa repetição. Mas aqui também é 256, mas veja que nesse último exemplo nós temos um caso que temos o 9, que não pertence ao período, mas ele aparece aqui nas casas decimais.
continua sendo aqui uma dízima periódica, mas ela é um caso especial. Aqui nós tivemos dízimas periódicas simples. Aqui nós temos uma dízima periódica composta. O que vai ser uma dízima periódica simples? Vai ser quando todos os algarismos das casas decimais pertencerem, então, ao período. Veja que aqui o 9 não pertence. Como o 9 não pertence ao período e está dentro das casas decimais, então isso indica que essa dízima periódica é uma dízima periódica composta. Toda vez que isso acontece, a dízima periódica é denominada de composta. Caso contrário, apareça somente o período, então ela é uma dízima periódica simples. Mas, como sabemos, um número racional ele pode ser expresso de uma forma fracionária. Nós estamos trabalhando aqui com a forma decimal dessas dízimas periódicas, mas nós podemos obter uma fração que gera essa forma decimal. E tem uma estratégia que nós vamos ver logo a seguir, na qual nós podemos então obter a forma fracionária de cada dízima periódica. Vejam a seguir. Meus queridos, agora vamos obter então a fração geratriz, ou seja, que vai ser a representação fracionária do número 0,555. Nós temos que isso é uma dízima periódica, pois nós temos que as casas decimais todas são iguais a 5, tá? Como eu quero obter, então, a representação fracionária desse número, ou fração geratriz, eu vou chamar, então, esse número de x. Tudo bem? Vejamos. O período desse número aqui possui somente um algarismo, que é o número 5. Primeiro passo. Eu vou multiplicar essa equação que nós temos aqui, x igual a 0,55, por 10 elevado a 1. O expoente aqui do 10 vai ser determinado pela quantidade de algarismos que tem o período desse número. Como o período aqui só tem um algarismo, então vai ser 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Então eu vou multiplicar essa equação por 10. Quando eu multiplico essa equação por 10, eu vou ter 10 vezes x, vai ficar 10x. E agora, essa vírgula que está aqui vai andar uma casa para a direita. Eu tinha 0,55, agora eu vou ter 5,55 e assim sucessivamente. Agora, se eu pegar esse resultado, 10x, que eu obtive, e subtrair x, o que vai acontecer? 10 menos x, 10x menos x, aqui é como se tivesse um 1x. Tá? 10x menos 1 fica 9x. Então, eu tenho que 9x vai ser o quê? Vai ser a diferença entre 5,555 e 0,5 e assim sucessivamente. Veja que, quando eu realizo essa subtração, eu vou excluir toda a parte decimal. Por que isso acontece? Porque a parte decimal presente aqui em 10x é a mesma presente em x. Quando eu subtraio, então eu vou ficar somente com a parte inteira. Então, eu excluo essa parte e vou ficar 5 menos 0 é igual a 5. Então eu tenho que 9x é igual a 5. Como eu tenho que esse 9 está multiplicando o x, para que eu possa obter então o valor de x, que é a fração que eu estou buscando, então vai ser o quê? X será igual a 5 dividido por 9, ou seja, 5 sobre 9. Essa fração aqui, quando eu divido 5 por 9, eu vou obter exatamente 0,555. Ou seja, essa é a representação fracionária desse número. E também pode ser denominada fração geratriz. Lembrando que eu multipliquei aqui por 10 porque o período tem somente uma casa. O período só tem um algarismo, na verdade. Então, o número que eu vou multiplicar vai ser 10 elevado ao número de algarismo do período. Como o número de algarismo do período é 1, então é 10 elevado a 1. Isso é igual a 10. Quando eu realizo essa subtração, a parte periódica aqui é excluída, já que a parte periódica aqui é igual, e eu fico somente com a parte inteira. E assim eu posso obter
a representação fracionária desse número. Meus queridos, ao apresentar agora um segundo exemplo para que a gente possa desenvolver essa mesma ideia para obter, então, a fração geratriz. Meus queridos, vamos a mais um exemplo para obter, então, a fração geratriz de uma dízima periódica, tá? Temos que obter agora a fração geratriz da seguinte dízima, 2,42, 42. Já percebemos aqui que o 42 ele vai estar se repetindo. Então, 42 é o período dessa dízima. Vou chamar, então, essa dízima de y, atribuindo para que a gente possa desenvolver, então, a equação. Então, a primeira equação, nós temos que y é igual a 2,42, 42 e assim sucessivamente. Eu tenho que o período aqui é 42. Como o período é 42, eu tenho dois algarismos. O período tendo dois algarismos, então eu vou multiplicar essa primeira equação por 10 elevado a 2. Vocês podem estar se perguntando, mas professor, por que 10 elevado a 2? Porque o expoente aqui vai ser igual ao número de algarismos do período. Se o período aqui tem dois algarismos, então aqui o expoente deverá ser igual a 2. 10 elevado ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é 100. Então, vou multiplicar essa equação aqui por 100. 100 vezes y fica 100y. 2,42 vezes 100 fica 242,42. E assim com essa repetição do 42. Veja que como 42 aqui está se repetindo, eu posso escrever isso como 242,42 com essa barrinha sobre o 42, certo? E o número y que nós temos aqui, eu tenho que o 42 também está se repetindo, então eu posso escrever com 2,42 com a barrinha sobre o 42. Então agora, nós obtemos as duas equações. Qual o próximo passo? Calcular a diferença entre elas, certo? É bem simples. Então, 100y igual a 242,42 com essa barrinha. Menos y igual a 2,42. Veja que, quando eu calcular a diferença, eu vou subtrair 42 com essa barrinha menos 42 com a barrinha, isso aqui vai ser 0. Então, a parte decimal que nós vamos ter, essa parte periódica vai ser então excluída. Eu vou ficar somente com a parte inteira. 100 menos y, então vai ser 100 menos 1y. 100 menos 1 é 99y. Então, 242 menos 2 é 240. Veja que eu não tenho mais agora a parte periódica, eu tenho somente a parte inteira. Para mim obter, então, o valor de y, que é a fração geratriz, então, se eu sei que 99 multiplicado por y é 240, então eu vou fazer a operação contrária à multiplicação. Então, y vai ser 240 dividido por 99. Veja que 240 e 99 eu posso simplificar por 3. Quando eu divido o numerador e o denominador por 3, eu vou ter 80 e sobre 33. Quando eu dividir 80 por 33, eu vou obter 2,42, 42 e assim sucessivamente. Sintetizando, o processo para obter então a fração geratriz é bem simples. Eu vou observar o período. O período aqui tem dois algarismos. Então, eu vou atribuir primeiro uma letra na qual ela possa assumir esse valor desse número, certo? Então, como o período tem dois algarismos, então eu vou multiplicar essa equação que nós obtemos por 10 elevado a 2. Se o período tivesse 3 algarismos, seria 10 elevado a 3, certo? Mas como aqui é 10 elevado a 2, então 10 elevado a 2 é o quê? Igual a 100. Se fosse 10 elevado a 3, seria multiplicado por 1000. Então, multiplico essa equação aqui por 100. Quando eu multiplico por 100, eu obtenho 100y igual a 242,42 e sucessivas casas decimais iguais a 42. Então, eu vou ter
agora simplesmente que calcular a diferença dessa equação entre essa equação e essa. Quando eu calculo a diferença, então eu vou excluir a parte periódica, que isso é o que nós precisamos então para obter a representação fracionária, ou seja, a fração geratriz. E assim, eu tenho que 100y menos y, eu vou excluir a parte periódica e vou ficar somente com 99y igual a 240. E agora é somente dividir por 99. E assim obtenho o y. Y que nós temos aqui a forma decimal, mais y agora também da forma fracionária. Ou seja, y a fração geratriz desse número que nós queremos obter. Olá, meus queridos, então agora finalizamos a exposição do conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo abordado. Em caso de dúvidas, estou à disposição para vos ajudar. Contem comigo.